paz do Senhor, meus amigos, meus irmãos, meus ouvintes que aqui nos ouvem, né? Estamos mais uma vez gravando um EBDcast, a Escola Bíblica em podcast, não é? É uma forma de estarmos aqui juntos, né, para debater, para discutir, para juntos chegarmos num acordo daquilo que a revista vem nos apresentando como lição. E hoje nós estamos aqui com a lição de número 9, a sutileza do movimento dos desigrejados, né? Vamos falar um pouco sobre essa sutileza aí dos desigrejados. Deus sim, igreja não, tá certo isso? É dessa forma que devemos pensar? Eu tenho que ter Deus no meu coração e não preciso ir para a igreja, né? Tá certo nessa forma ou não tá certo? É isso que nós vamos discutir, é isso que nós vamos entrar aqui para entendermos aquilo que a revista nos mostra. Eu sou o Guilherme, desde já peço, fique até o final e deixa aí o seu recado, deixa aí o seu like para nós também, no Facebook, no Instagram, no YouTube, né, onde você vai nos encontrar. É só jogar lá, palavra compartilhada, e você vai nos achar, não é? Tanto no Instagram, no Facebook e no YouTube. E no YouTube, já deixe seu like, que vai nos ajudar e vai fortalecer este canal. A graça e a paz do nosso Senhor estejam com todos. Eu sou o irmão Lucas e já adianto, hein? Membro fora do corpo necrosa. Membro fora do corpo morre. Que a graça, a paz, o favor, a misericórdia de Deus seja sobre todos nós. Amém, nós todos. Eu sou o irmão Felipe e sejam todos bem-vindos. Aumente o som, compartilhe e vamos ver. Se você tirar um carvãozinho da churrasqueira e pôr ele do lado, o que vai acontecer? Essa é aquela famosa frase que todo mundo já conhece. O carvãozinho vai se apagar. E é o que nós vamos aprender. É fogo puro ou é fogo estranho? É carvão quente ou carvão molhado? Não sei, nós vamos descobrir. Vamos lá. Já estamos em aula, vamos entrar aqui no nosso textuário, né? O textuário que está lá no livro de Hebreus, no capítulo 10, a partir do versículo 25, ele nos fala assim: não deixamos a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Qual dia, meu irmão? Qual dia? Qual dia? Que dia é esse, né? Que Hebreus aqui nos diz, né? Não deixe a sua congregação. Olha que textual, texto de ouro. Não deixe a congregação, como é de costumes de alguns, né? Muito mais, né? Admoestai-vos, ou seja, corrigir esses irmãos para que não façam isso. Muito mais quando está se aproximando o grande dia, o dia marcado, aquele dia que já tem data, que já tem hora, que está tudo certo. O grande momento, o momento da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O dia que o Senhor vai vir arrebatar a sua igreja, né? ênfase em igreja, para que você possa entender o perigo de ser um desigrejado ou sem igreja. Vamos lá para os nossos tópicos. Aqui eu já dei início à nossa introdução. E essa lição ela tem 3 tópicos, né? Cada tópico ele conta com 2 subtópicos, né? O primeiro tópico aqui, né? Ele fala visão e prática de movimento dos desigrejados. E ele vem no seu primeiro subtópico falando um ensino anti-institucional. E o segundo tópico ele fala um ensino anticlerical. Então o primeiro tópico ele vai tratar o ensino antes a instituição. Ele vai ali defender o porquê não deve ter instituição. E o outro porquê não deve ter um clero, uma forma, uma organização. Lucas, eu vou jogar o primeiro tópico para você, né? Por que que os desigrejados, eles dizem as pessoas sem igrejas, né? Pessoas essas que acreditam Deus sem igreja não, eles ensinam antes instituição. Por que que ele fala não precisa de templo, não precisa de igreja? Por que que eles afirmam que é besteira estar sobre 4 paredes? Gui, eles se baseiam no seguinte:
A ideia deles é que a igreja com I minúsculo, né? O templo, a congregação, ela teve início ali em Constantino, quando Constantino, o primeiro imperador de Roma que não perseguiu os cristãos, ele reuniu, né, ele criou ali o Edito de Milão em 312 para parar, né, de perseguir os cristãos. E aí em 325 ele cria um dos primeiros concílios da igreja medieval. E ali nesse concílio eles trazem a instituição, trazem regras e tudo mais. E num formato como era feito os debates do Senado romano, ele forma ali aquele debate para se organizar, porque a igreja era bem confusa na época, havia muita divergência teológica a respeito da ceia, dos sacramentos e tudo mais. Então Constantino, influenciado ali pela sua mãe, que era convertida ao cristianismo, ele passa a fazer isso, porque ele também Constantino enxerga nos cristãos uma força de manobra política, né? Ele vê a fé que eles exercem como uma força para ele exercer poder também, né? Então a gente não pode achar que Constantino era um homem santo, que tudo mais. Foi sim usado por Deus para organizar, né? Como a gente sabe que todos são usados por Deus, mas ele foi a partir disso daí. E é baseado nisso que eles acreditam que a igreja ela só existe por conta disso. Não porque Deus quer que o povo viva em comunhão, não porque Deus quer que o povo estejam unidos num só propósito, que as pessoas se reúnam semanalmente para adorar a Deus, para viver em comunhão e tudo mais. Só que eles esquecem de olhar para trás, eles esquecem de ver, por exemplo, as comunidades que Paulo visitava. A igreja de Éfeso, a igreja de Tessalônica, tantas igrejas que nós vemos ali no Novo Testamento que Paulo desenvolve, as igrejas das 7 cartas lá de Apocalipse que João escreve, são igrejas também. Então a gente volta mais um pouco ali, ó, quando Pedro começa a pregar, ele institui ali uma igreja, porque o povo se reúne, né, semanalmente para ouvir os apóstolos falarem, né? A gente vê que Tiago era uma coluna da igreja, que Pedro, Tiago e João eram vistos como colunas da igreja. E se a gente voltar mais ainda, vamos lá para o Antigo Testamento. A gente vê Moisés, a gente vê Davi fazendo o templo, Salomão fazendo o templo. A gente vê Davi querendo fazer o templo, né? Davi não conseguiu fazer, mas Salomão fazendo o templo. A gente vê o tabernáculo de Moisés. A gente vê que tudo isso era uma maneira que Deus tem de reunir o povo, se apresentar ao povo e se mostrar em glória e em poder ao povo. Só que eles não enxergam isso, porque eles querem ser rebeldes, eles querem viver sua vida dissoluta, eles querem não ser direcionados, eles não querem regras, eles não querem os deveres de cristão, querem apenas os direitos de cristão. Nós, como cristãos, nós temos direitos e deveres. Nós temos o direito de ser abençoado, o direito esse conquistado por Cristo na cruz, né? Nós temos o direito de ter um relacionamento com Deus, mas nós temos o dever de ajudar o irmão, de amar o próximo, de consolar o irmão, de apoiar o irmão. Cristo mesmo disse, né, quando ele envia os 70 para pregar, ele fala, olha, vão de 2 em 2, porque se um cair, o outro ajuda a levantar, o outro dá força. Então a gente vê aí a instituição de uma igreja. Não dá para ser igreja, e eu aqui na minha casa, você lá na sua, o Felipe lá na dele lá, e aí de vez em quando a gente pega o celular e faz um zoom aqui, né? E conversa, bate um papo. Isso daqui não é igreja, isso daqui não é comunidade, isso aqui não é comunhão de irmãos. Comunhão de irmãos é o que a gente faz no domingo. Pela manhã a escola bíblica, à noite o culto, a gente vai lá, louva, adora a Deus junto, a gente ora, começa a semana, aí se eu tenho algum problema, eu ligo para os irmãos oram por mim, oram comigo, aí se eu estou precisando, eu corro atrás de ajuda, porque eu tenho os irmãos. Agora, se eu não vivo isso, se eu não vivo a igreja, eu vou correr para quem quando eu precisar? Eu vou ajudar quem quando essa pessoa precisar?
Então, baseado nesse argumento falacioso de que a igreja foi institucionalizada por Constantino, essas pessoas de mente torpe e vontade dissoluta de um pecado, né? As pessoas querem viver o pecado ali de uma maneira, eu vou viver da minha forma aqui, mas ainda assim ainda quero ser salvo. Não quero ter obrigação de servir a Deus corretamente, mas quero a salvação. Então, está totalmente errado. Muito bem, e é isso mesmo. E aí alegam ainda, né, por basear nisso, que a igreja é como instituição, né, foi criada ali por Constantino. Eles se dizem como os verdadeiros cristãos da época primitiva, né, do primeiro momento da igreja, né, que eles alegam que naquele momento não existia templo, não existia, né, estar sobre o domínio de quatro paredes. Esquecem de textualizar, ou contextualizar, melhor falando, o período do primeiro cristão, né, da primeira igreja, da primeira época. Por que eles não tinham templo? Porque eles estavam sendo perseguidos. Né? Se eles tivessem um templo para eles se reunir, com certeza aquele templo ia ser um alvo fácil, né, dali dos perseguidores. Imagina Saulo, vamos falar, né, de Paulo, mas como Saulo encontrando lá na Galileia, né, a igreja de Tiago. Tiago fundou uma igreja na rua direita, né? Paulo ia fazer a festa, né? Paulo ia fazer a festa. Ia chegar lá, tranca a porta, né? Entra ali e mata todo mundo. Então, ou seja, eles não tinham lugar físico por causa da perseguição. Por isso que eles tinham que cada vez estar num lugar, se escondia. A Bíblia fala que eles tinham que entrar até em catacumbas, não é? Na montanha, ou seja, para fugir de uma perseguição, certo? Então, essas pessoas, eles caem, a base deles dizendo que eles são como a igreja primitiva, já aí, nessa base. Eles não são como a igreja primitiva. E depois, sim, começou a se ordenar a igreja. Né? Quando as pessoas falam a igreja primitiva não tinha templo, né? Não tinha por causa da perseguição, mas eles conviviam junto. ênfase aí para a igreja de Corintos, não é? A igreja de Corintos, a Bíblia fala que estava uma bagunça. E Paulo, então, envia ali um dos seus discípulos para a igreja para pôr uma organização. Não é isso? E por que Paulo envia um discípulo? Para que ali comece a ter uma pessoa de referência, Felipe. E ali, então, Paulo começa a colocar ordem no culto. Colocando também serviço. Colocando também o clero, né? Hierarquias em um culto. Então, por que essas pessoas, Felipe, são contra o clero, que é o segundo subtópico, né? Essa hierarquia, né? Porque a Bíblia fala, uns foram chamados para apóstolos, outros para profetas, outros foram chamados para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. Não é isso? E foram ali instituídos também o presbitério, né? Separe aqueles que são para os presbitérios. E ali já no começo de Coríntios foram separados, se não me engano, 4 ou 5 ali para presbitério, né? E depois separaram para diaconato, né? Separe fulano, ciclano para ser diácono, né? Para quê? Para que eles possam servir à mesa e nós possamos cuidar da palavra. Então, ou seja, tinha um clero, tinha uma hierarquia. Então, por que essas pessoas se levantam contra isso, Felipe? O ser humano não gosta muito de, às vezes, ter alguém que dê ordem. Por quê? É da nossa natureza querer fazer o que a gente quer. Nós vamos ver muito bem isso. A raiva que Caim já teve no começo de Abel. Quando Deus vem perguntar, cadê o seu irmão Abel? Ele fala, por um acaso eu sou o guardião dele? Eu tenho que cuidar dele? Eu tenho que prestar... Não quer ter ninguém acima dele, não quer ter compromisso. Então isso é um grande erro. Por quê? Nós vamos ver, já que os desigrejados se dizem seguir o modelo da igreja primitiva, nós vamos ver que no primeiro concílio mesmo, que já
já teve os problemas, porque onde há ser humano há problema. A igreja de Jesus Cristo, não. A igreja não, onde tem homem, pode ter certeza, vai ter problema, vai ter dor de cabeça, vai ter disse que me disse. Então, ali nós já vamos ver que já teve o problema das viúvas, né, que já foram reclamar que os irmãos serviam mais as judeias do que as outras irmãs de outras etnias, né? E nisso já houve, eles falam, não é certo, não é justo. Aí já se levanta os diáconos para isso, para tomar conta disso. Mas isso foram levar esse assunto para quem? Para os apóstolos. Falou, vocês são os apóstolos, vocês precisam. Eles eram os líderes. Por mais que nós sabemos ali que no começo não houve a igreja local fixa por causa da perseguição, que eles estavam saindo do judaísmo e formando o cristianismo. E você mesmo falou de Saulo, o Saulo era um fariseu devoto aos princípios do judaísmo. E o que Saulo faz quando vê judeus vivendo de outra maneira que ele aprendeu que era errado? Ele vai perseguir esses judeus. Ele vai perseguir, falou, não é assim. Se vocês são judeus, não é assim. E ele vai perseguir os primeiros cristãos. Nós vamos ver Estevão, o primeiro mártir, um grande exemplo. Então, nós vamos ver todo esse contexto. Nós vamos ver toda essa situação. Eles não tinham igreja por causa dessa perseguição. E já que é para seguir o modelo tradicional da igreja primitiva, nós vamos ver sim, tinham liderança, os apóstolos davam diretrizes, reuniam, a base deles era oração e a pregação do evangelho, mas eles precisaram organizar algumas coisas, eles precisou pôr algumas ordens. Paulo mesmo, um homem de coragem, depois que ele teve o encontro com o Senhor Jesus, o Saulo se começa a ser chamado popularmente Paulo, ele vai discutir algo com Pedro. Pedro dizia diante dos judeus de uma forma, mas diante dos gentios ele se comportava de um jeito e dos judeus ele se comportava de outra maneira. Paulo vai lá e fala, ó, Pedro, você está errado, não é assim que se faz. Igreja é isso, igreja é relacionamento. Quando Cristo fala, amai-vos uns aos outros, como que eu vou amar o Lucas se eu nem convivo com ele? Aí é fácil. Como que eu vou amar o Guilherme se eu nem te vejo? Se a gente nem congrega junto? Aí é moleza, é fácil falar, eu amo o Guilherme, eu nem vejo ele, é fácil. Mas quando você começa a conviver na mesma igreja, servindo a Deus, nós vamos ver que você vai ter um modo de pensar. Eu também vou ter talvez uma outra maneira de pensar, mas os nossos pensamentos sendo direcionados pela palavra, nós podemos ter até alguns conflitos de ideias, mas por respeito e amor, eu vou te respeitar, eu vou conviver. É isso que nós vivemos a igreja, é nisso que vivemos o amor ao próximo, quando nos relacionamos, quando nós congregamos e estamos juntos na mesma igreja, adorando e servindo o mesmo Deus. Então, nós precisamos saber, Deus levanta líderes não para mandar na gente, mas para instruir e conduzir a obra dele. Lembrando também, aquele que mais é dado, mais será cobrado. Então, os líderes, você fala assim, é bom ser líder, vai ter uma cobrança maior também do lado deles, né? Então, eu vejo isso. Eles não querem, por quê? Querem viver do jeito que bem entenderem. Mas não é bem assim que nós lemos na palavra. Exatamente. São contra esse clero, né? Exatamente para não ser submisso a ninguém, né? Para não ter autoridade
sobre a vida deles, né? Para não se submeter à vontade de ninguém. Então, são pessoas que eles resistem até mesmo a Deus, né? Porque se você não se submete a um servo de Deus colocado ali para estar sobre você, para te instruir, então você também não se submete a Deus que o colocou, né? Então, isso é o perigoso. E em Atos capítulo 6, né? E a Bíblia ela vem falando assim, ó, versículo 1. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e servamos a mesa. Escolhei, pois, dentre vós 7 homens, de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós preservaremos a oração e no ministério da palavra. E estes apareceu, contentou toda a multidão. E elegeram então Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe e Procoro, e Nicanor, e Timão, e Parmeias, e Nicolau, o prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Então aqui a primeira ordenação de diáconos na Bíblia, foram separados 7 diáconos, né? E a Bíblia fala que os 12 entraram num concílio, né? E ali separaram homens cheios do Espírito Santo. E esses homens, então, colocaram sobre ele os 12, impuseram as mãos, oraram e abençoaram. Então, ali você vê que existia uma hierarquia, existia um clero, existia, então, a posição de cada um deles. Então, cai por terra também esse fundamento que essas pessoas que se dizem contra a instituição têm em sua vida. Vamos partir para o tópico 2? O tópico 2 ele vem falando a natureza da igreja neotestamentária, né? Qual que é a natureza da igreja neotestamentária? E ele vem com o primeiro subtópico que ele fala um organismo e o segundo subtópico uma organização. Eu vou inverter aqui agora, eu vou jogar o primeiro subtópico para o Felipe. Falando sobre a natureza da igreja neotestamentária, né? Primeiro eu queria que você nos explicasse um pouco essa natureza, né? E depois, por que ela é tratada como um organismo? Nós sabemos que fazemos parte de um corpo, né? Nós sabemos que aqui, quando se fala de organismo, está falando de um corpo e de um organismo vivo, certo? Mas o porquê que tratamos a igreja neotestamentária como um organismo vivo e por que isso, Felipe, quebra os argumentos dessas pessoas que elas são contra a igreja? Muito bem, irmão. Por que nós somos um organismo vivo? Porque nós somos o corpo de Cristo. Nós vamos ler isso na carta de Paulo, na primeira carta dele aos Coríntios, capítulo 12, a ler do versículo 20 para frente, ali 27. 27 vai ser bem mais explícito, mas você lê o contexto, você vai entender mais claro. Mas para você pegar um versículo mais base mesmo, é o versículo 27 do capítulo 12 de 1 Coríntios. E nós vamos ver ali que por que então a igreja é um organismo? Porque ela é o corpo de Cristo aqui na terra. Lembrando que nós, como igreja, nós não estamos limitados apenas nos 4 cantos ou nas 4 paredes do templo. A igreja de Cristo vai além disso. Então você é contra o templo? Não, nós nos reunimos ali para prestar um culto de adoração a Deus, sabendo que a igreja, o corpo de Cristo é um organismo vivo. Nós, no nosso dia a dia, podemos ali atuar como os seus embaixadores e Cristo se manifestar através de nós. Então, nós precisamos, às vezes, romper também com as barreiras do templo
e não ficar apenas sujeitos ao culto de domingo, ou para os adventistas, culto de sábado, ou os outros dias de culto. Por quê? É no nosso dia a dia que nós devemos também continuar sendo igreja. Nós precisamos continuar a servir a igreja no nosso dia a dia e fora também do templo. Nós podemos ver que também naquela época da igreja primitiva, na onde que eles se reuniam? Não tinha a igreja local fixa ali. Se reuniam na casa dos irmãos, como o irmão Guilherme falou, quando a perseguição aumentou, muitos se reuniam nas catacumbas, nos cemitérios, nas madrugadas afora. Só lembrando também que isso acontece até nos dias de hoje, em muitos países, viu? Em muitos lugares, muitos irmãos se reúnem escondido para cultuar a Deus. E ali a igreja de Cristo se faz presente. Eles entendem essa importância de se reunirem para cultuar a Deus. Na Coreia do Norte, eu li um testemunho que muitos se reúnem e ficam quietinhos, só apenas com os pensamentos voltados para Cristo, ali durante uma refeição, no café. Porque se eles se manifestarem de alguma forma serão presos e torturados. Mas ali também a igreja se faz presente e Deus vai dando sabedoria e estratégia para conseguir cultuar de várias maneiras. Então, a igreja é um organismo porque é o corpo de Cristo aqui na terra. Cristo é a cabeça e nós somos o corpo dele. Lembrando, acho que o Lucas vai entrar muito falando bem disso, sobre a organização. Cada um também faz parte. Cada um tem a sua função no corpo. Então, nós precisamos entender isso. Uma estrutura que funciona desse jeito. A igreja é o corpo de Cristo aqui na terra. Muito bem, né? Então a igreja neotestamentária, ela nasce, né, sendo um corpo, um organismo vivo. Por quê? Porque fazemos parte de um corpo vivo, que é um corpo de Cristo. Aí, aquilo que o irmão Felipe levantou aqui é bem verdade, né? Porque assim, ó, nós somos igreja, nós somos corpo e nós precisamos de um templo, né? Precisamos estar unidos. Por quê? Porque um corpo precisa da união, não é? Um braço, ele tem a ajuda do antebraço para sustentá-lo, não é isso? A mão precisa dos dedos para poder segurar, não é isso? Ou nós, como corpo, precisamos de todos os membros funcionando, não é? Para que possamos também funcionar corretamente, certo? A igreja não é diferente. Nós precisamos de um templo para nos unir, para ali estarmos juntos em comunhão, porque a comunhão é importante. Mas ela é viva, é um organismo vivo, ou seja, também não precisa ficar presa dentro do templo. Ela tem que sair também para fora do templo, não é? Então, os desigrejados, eles acreditam que não precisa de comunhão. Eles acreditam que não precisam se reunir para estudar a palavra em um determinado local, ou uma determinada chamada casa de oração. Eles são contra. E biblicamente eles estão errados. Porque a Bíblia já cita que precisa de uma casa de oração. Davi mesmo no seu salmo, antes da institucionalização da igreja, como igreja, vamos dizer assim, antes do Novo Testamento, Davi já dizia: me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, precisa disso. Então eles estão errados nisso, mas eles não estão errados quando eles falam que precisa também o evangelismo, que precisa também esse organismo ser vivo fora de quatro paredes. Nesse ponto, estão certos, e nesse ponto entramos falando dentro do evangelho. A palavra fala isso. Paulo nos ensina a evangelizar.
Paulo foi um dos maiores, ou o maior implantador de igreja, né? Só que ele plantava igreja. Ele plantava, ele evangelizava, não é? Colocava outros ali para cuidar. Exemplo, Timóteo, não é? Que foi para cuidar da igreja de Éfeso, né? A igreja de Coríntios, né? Que ele colocou Nicanor, como que é? Não lembro quem que ele colocou na igreja de Coríntios, mas ele mandou uma pessoa para a igreja ali de Coríntios. Então, Paulo plantava a igreja, ele evangelizava, e nós precisamos ser esse organismo vivo que evangeliza, que sai para fora das igrejas, que proclama o reino de Deus, porque isso é importante. Paulo manda Sóstenes para Coríntios, para que ali haja uma organização. Então, Timóteo para Éfeso, e assim entre outros, Tito e outros que eles foi ali colocando para estar sobre aquelas igrejas, mas ele saiu plantando, ele saiu evangelizando. E assim nós temos que ser um organismo vivo. Um organismo morto é inerte ali, ele não sai do lugar, ele permanece na posição que ele estava, não é? Agora um organismo vivo, ele se movimenta. Então nós precisamos ser uma igreja viva. Muito bem, Felipe. Lucas, fala para nós agora. Nós somos uma igreja e nós somos um organismo vivo. Mas não existe organismo sem organização. E tem uma diferença entre organismo e organização. Por que precisamos dessa organização? Porque se a igreja é um corpo vivo, e o nosso corpo, cada membro cumpre o seu papel, cada órgão do nosso corpo cumpre o seu papel, fica ali na sua posição e executa a sua função, é porque ele segue regras. Regras estas que foram colocadas por Deus na criação do universo, na criação de tudo. Se a gente olhar o universo, e eu vou aqui expandir um pouco mais, se a gente olhar o universo segue leis. O universo segue regras. O planeta Terra, ele tem uma inclinação ali, bem pouquinha, que permite que haja vida no planeta Terra. Em determinado momento, estação do ano, nós estamos com o nosso continente mais próximo do Sol. Em determinada estação do ano, a gente está com o nosso continente mais distante do Sol. E isso determina inverno, verão, primavera, outono, tudo isso que a gente aprende na escola. E tudo isso são regras que Deus criou para que houvesse vida. Da mesma forma, é a igreja. A igreja, Deus determinou regras para que a igreja se mantesse viva. Porque sem regra, torna-se uma bagunça. Eu acho interessante que eles falam de igreja não precisa ter templo. Concordo, igreja não precisa ter templo. Você pode se reunir numa chácara e continuar sendo igreja. Você pode se reunir na praça e continuar sendo igreja. Você pode se reunir nas casas e continuar sendo igreja. Agora, não dá para você ser igreja sem se reunir com os irmãos. Se a crítica deles é com a reunião com os irmãos, se ele não quer viver em comunhão com os irmãos, então por que ele quer conviver com Cristo? Se uma vez que quando nós formos salvos, nós estaremos todos juntos adorando a Deus pela eternidade. Se eu não quero conviver com os meus irmãos aqui na terra, o que eu vou querer fazer com eles na eternidade? Entende? Não faz sentido essa ideia deles. Aí eles falam, mas não precisa disso, não precisa daquilo. Certo, o Fê comentou aqui da igreja perseguida, dos irmãos que sofrem perseguição. Eles não podem ter igreja, eles não podem ter templos, mas eles estão juntos, eles estão ali reunidos. Aí a gente vê agora com o advento das redes sociais que tem ali os irmãos ali, né, vamos chamar de irmão, né? Vamos profetizar na vida deles, que eles criam perfis ali para reunir. Se você não quer uma igreja, se você não quer fazer parte de uma igreja, então por que você vai arrebanhar pessoas para caminhar junto com você num pensamento errado? Fora daquilo que Deus determinou.
Não faz sentido. É uma tolice você querer servir a Deus fora dos padrões de Deus. Existem regras, sim, e precisa existir regras. Uma sociedade sem regra é uma sociedade caótica. É uma sociedade que não subsiste. É uma sociedade que ela implode por si mesma, porque cada um vai querer viver da sua maneira. Olha o que diz no último capítulo de Juízes. Não havia rei sobre Israel e cada um vivia como queria, fazia o que queria. E o que aconteceu? Fome, morte, invasão, perseguição, guerra. Tudo isso, o contexto ali de Juízes. Por quê? Porque não existia hierarquia, não existia regras para se viver. Cada um fazia o que queria. Agora, se eu vou montar uma igreja e cada um vai fazer o que quer, como que vai ser um culto desse? Como que a gente vai adorar a Deus? Como que eu vou ser ensinado? Eu estou chegando agora, como que alguém vai me ensinar na palavra de Deus? Não existe isso. Então, a igreja ela é uma organização e ela precisa de regras. Uma igreja sem regra é uma igreja leviana. Uma igreja que não constrange o pecador do seu pecado, da sua vã maneira de viver. Uma igreja que não corrige o novo convertido. Uma igreja que não pega o irmãozinho que está ali caindo no pecado e não condiciona ele a sair daquela vida de pecador. Uma igreja que não traz conselhos para aquele que precisa, não é uma igreja. É um clube, qualquer outra coisa, mas não é uma igreja. Porque a igreja de Cristo, a gente vê Mateus 28, quando Cristo diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando tudo o que eu ensinei. Essa é a ordenança de Cristo. Então, se Cristo mandou a gente ensinar o que ele ensinou, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a gente fazer discípulo, o fazer discípulo não é trazer a pessoa, ó, vamos lá, caminha comigo aqui, mas para onde você está indo? Eu não sei para onde que eu estou indo, mas vem comigo. Não existe isso. Para onde que eu estou indo? Eu estou indo para o céu, ó. Meu livro, meu mapa é a Bíblia. O mapa está aqui, ó, a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus e ela traz direção para mim ir para o céu. Então, vem comigo, vão para o céu comigo. Eu vou te salvar? Não, é Cristo que salva. Eu estou servindo a Cristo. Vem comigo servir a Cristo. É isso. Não dá para ser igreja sem regra. Não dá para ser igreja sem comunhão. E é isso mesmo, né? Eles se levantam contra uma organização, contra uma regra, contra essa comunhão, e eu acho que você disse muito bem quando você falou, não tem como ser nada sem regra e sem comunhão. Não tem como ser uma igreja se não tiver ali uma direção. Ah, irmão Guilherme, a minha igreja tem a direção de usos e costumes. Beleza, você está ali debaixo daquela igreja, então você siga aquela direção de uso e costume. Ah, irmão Guilherme, a minha igreja não tem uso e costume, mas eu tenho que me portar de tal maneira. Então, você tem que se portar de tal maneira. Eu falo que uma igreja avivada, vamos dizer assim, nos dias de hoje, uma igreja não tradicional. Uma igreja tradicional ela tem uso e costume, mas uma igreja moderna, avivada, né, ela tem mais regra do que uma igreja com uso e costume. Vocês sabiam disso, né? Ela tem mais regra, né? Por quê? Porque assim, ó, a regra principal de uma igreja de uso e costume, o que é? Você se comportar bem. Então ela põe um uso e costume para te obrigar a se comportar daquela maneira. Uma igreja sem uso e costume, você vai ter que se policiar, você vai ter que colocar regras em você mesmo para você não escandalizar o reino de Cristo. Então ela te coloca mais regras. Ela te coloca mais peso, porque você tem que se policiar. Mas precisa de essa organização. Precisa de estar dentro de uma organização. Vamos para o tópico 3? A importância e a necessidade da igreja. Olha que legal. Tudo que nós já falou, né? A igreja como família de Deus e a igreja como testemunho da salvação. Felipe, fala um pouco para nós sobre a igreja como a família de Deus. Por que nos chamamos como irmãos? Por que nos tratamos como íntimos? Porque fazemos parte da família de Deus.
Fala um pouco para nós sobre isso. Somos da mesma família porque nosso pai é o mesmo pai em comum. É o nosso Deus. Por quê? João 1,12, todos quanto receberam a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Se eu sou filho de Deus, você também é filho de Deus, então nós somos o quê? Nós somos irmãos. Então nós temos uma família. Nós precisamos ir para a casa do nosso Pai, adorar a Ele. É onde nós nos reunimos para adorar. Como eu falei, como que eu vou amar meu próximo se eu não convivo com ele, cara? Não tem como. É como eu já falei. Eu já falei aqui antes e continuo nessa tecla. Nós somos uma família por causa disso. E família, cara, nós sabemos que às vezes tem problema. Falar pra você que não vai ter, aí eu também acho que ia ser muito hipócrita da minha parte. Vai ter problema. Vai ter aquele dia que eu não vou acordar bem. E aí? Você vai me cumprimentar do mesmo jeito? Você vai me chamar? Vai me pagar um sorvete, Guilherme? Vai ou não? Ah, não. Hoje o Felipe tá chato, que ele se exploda. Não. Chega perto e fala, irmão, o que você precisa? Tá acontecendo alguma coisa? Eu tô vendo que você não tá bem, que você não é assim, que você tá mais quieto. Você precisa de alguma coisa? Se você precisar, eu tô aqui. Também não fica insistindo muito, que às vezes também é muito chato. Aquele cara que fica ali, não, cara. Você se oferece. Fala, se você precisar, eu tô aqui. E assim vai. Então, às vezes é assim. Às vezes você não vai acordar bem. Ou, às vezes, você vai estar com um problema, Gui. E aí, porque você tá com um problema, não tá me tratando bem, porque você tá pensando em mil coisas, porque você tem a sua família, você tem seu trabalho, você tem seu filho, você tem as suas coisas, e às vezes, como eu sempre falo, imprevistos sempre acontecem. E aí, você vai parar de ser meu irmão porque você tá com problema e você não tá me dando mais atenção como você dava antes? Não. Eu preciso me colocar como uma pessoa que, se você precisar contar, Gui, conta aqui comigo, cara. Pode contar comigo. Se você precisar de mim, pode ter certeza que eu vou te ajudar. E assim, é a família. E assim tem que ser a igreja. Nós sabemos que às vezes nem tudo vai ser da melhor maneira que a gente pensa que é. Mas não é pra nós, é pra Deus. Se eu pensar que lá, o culto tem que ter poltronas confortáveis, na hora do louvor tem que apagar as luzes, soltar fumaça e eu ficar aqui sentadinho zen. Não, cara, não é. Acho que o culto não é pra mim. O culto é pra Deus. A adoração, eu não tô ali para assistir uma peça de teatro, não tô ali para assistir um show de uma banda, escutar uma palavra motivacional e sair dali up. Não, eu tô ali para cultuar e prestar um culto a Deus. E você chega com seus problemas, eu chego com o meu, e ali nós precisamos deixar os nossos problemas de lado e focar em Deus, porque Deus, acima de tudo, é maior do que todos os nossos problemas. E Deus é o único que pode e tem condição de mudar os nossos problemas. Quando for um problema impossível, né? Agora, se for um problema que você causou, você precisa ter coragem de resolver o seu problema também. Porque tem muitos desses irmãos. Isso é família. Tem muitos desses irmãos, que todos os problemas jogam na mão de Deus. Falou, Deus, resolve aí. E não é assim. E não é bem assim. Então, é dessa maneira que eu vejo, sim, que a igreja é uma família. Temos problemas? Temos desavenças? Não deveria. não deveria. Mas nós temos algo em comum. Jesus Cristo. E é isso que nos liga e que nos leva para o céu. É o próximo tema que vai entrar aí, né? A igreja que é um testemunho da salvação. Isso mesmo. Somos como família. O corpo presente. O corpo unido.
Em família nós vamos ter rusga, nós vamos ter problemas, nós vamos ter conflitos. Mas conflitos esses que devem ser ajustados, corrigidos, conflitos esses que devem ser todos ali sanados, né, para que possamos conviver bem, possa aparecer outros conflitos e assim possamos corrigir e convivendo bem. Isso é união, isso é estar debaixo de uma família, por isso precisa-se de organização. Lucas, para encerrarmos aqui, fala para nós, a igreja como testemunha da salvação. E a igreja é a imagem de Cristo na terra. Se o mundo olhar para nós e não ver Cristo em nós, nós seremos iguais a eles. E para que então que o mundo vai querer mudar a sua forma de viver? Se para eles é prazeroso a bebida, o vício, a prostituição, a lascívia, né? Se para eles é prazeroso todos esses benefícios, aí eles olham para uma igreja que não tem Cristo e vê que não tem os prazeres da carne, mas também não tem nada de diferente. Também não tem uma coisa que transforma, que muda. A pessoa, ela continua, vamos assim dizer, ela continua, o marido continua agredindo a esposa, a mulher continua agredindo muitas das vezes o marido, porque tem também, né? Tem mulher que agride o marido. Os filhos não respeitam pais, os pais agridem os filhos, é irmão que briga com o irmão, é mal pagador, é pessoa que dá mau testemunho, é cônjuges com amantes, escândalo de propina, escândalo de corrupção. Eles olham para aqueles que se dizem cristãos e vê só o que há de mal aos olhos do mundo. E o que o mundo enxerga como bom não tem, que são os prazeres. Por que então que eles vão querer ir para a igreja? Para que então eles vão querer deixar aquela vida para viver a mesma vida, só que sem os prazeres? Entendeu? Então não tem como. A igreja, ela precisa ser a imagem de Cristo. A igreja, ela precisa transmitir a paz de Cristo. A igreja precisa ser correta, ser íntegra. O mundo está caído no pecado, o mundo está caído na perdição, e a igreja precisa ser diferente. As pessoas precisam voltar a olhar para os cristãos como sinônimo de bons pagadores. Eu me lembro de uma época em que você chegava no lugar assim, para comprar, e você talvez não tinha o dinheiro ali no momento, mas você precisava, e a pessoa fala assim, não, pode vender que ele é cristão, ele paga certinho. Ele é crente da igreja ali, ó, da esquina ali, ele é irmão ali da igreja, pode entregar que ele vem pagar. E a pessoa vai lá e paga. Hoje, se você chega num lugar e fala assim, ó, eu sou cristão, vende para mim fiado, a pessoa vai falar assim, olha, por você ser cristão eu vou vender mais caro ainda. Porque a imagem que a igreja tem transmitido para o mundo é uma imagem distorcida da imagem de Cristo. Eu não estou dizendo que... eu só peguei um exemplo aqui dessa questão da imagem perante a falta de um dinheiro e você precisar comprar alguma coisa. Mas isso é para qualquer coisa. Já vi muito comentário de crente da bunda quente, santo do pau oco. Tudo isso é para desmerecer a fé de muitas pessoas. E aí é lógico que eles generalizam. Mas tudo isso por quê? Porque a maior parte dos cristãos não tem feito o seu papel. Não tem feito o seu papel de se manter santo perante a sociedade. Não para a sociedade. Se manter santo para Cristo, mas perante a sociedade. Ser crente dentro da igreja, ali no domingo, no culto de terça-feira, no culto de quinta-feira, nos ensaios, é fácil. É fácil. Todo mundo ali é crente, é só eu imitar eles. Agora, ser crente dentro do meu trabalho, quando tem alguém me perseguindo, ser crente dentro do meu trabalho, quando eu sou um atendente de caixa e eu vejo que a pessoa me deu dinheiro a mais e foi embora, e sobrou aquele dinheiro. Quando eu vejo alguma coisa, algum motivo que me dá um benefício, e eu posso aproveitar aquilo, aí que eu quero ver se você é crente ou não. Aí que eu quero ver se você reflete a imagem de Cristo. Quando você vê um pobre precisando de uma ajuda, uma pessoa precisando de uma cesta básica, de um remédio para o filho, será que nós somos crentes nesse momento? Será que nós somos crente
no momento em que a gente passa no farol e tem uma criancinha ali pedindo esmola? Será que nós somos crentes no momento em que nós estamos esbanjando o bem que Deus nos deu? E a próxima lição a gente vai falar sobre mordomia cristã, que é você cuidar bem das finanças, né? Por conta de que tudo é Deus que nos dá. E muitas das vezes a gente esbanja com coisas supérfluas, quando na nossa igreja, dentro da nossa comunidade, existem pessoas passando por necessidade. A campanha do quilo na igreja só é lembrada no culto da ceia. Só é lembrada no dia da ceia. E ainda assim você olha, a mesa está vazia. Mas aí você vê os irmãos saindo do culto todo domingo e indo comer um lanche, indo comer um pastel, uma pizza. Não estou recriminando quem faz isso. Eu faço. Eu vou comer lanche, eu vou comer pizza, eu vou mesmo. Eu trabalho para isso. Entendeu? Mas ser cristão na era primitiva era tirar de si mesmo para ajudar o próximo. Os irmãos da igreja primitiva, eles vendiam as suas posses e levavam aos pés dos apóstolos, entregavam lá para ser repartido com todos, porque havia necessidade. Não há necessidade de nós fazermos isso hoje. Obviamente que hoje a gente tem assistência social no mundo secular, mas a igreja precisa voltar a ser importante no contexto social. A revista que ela nos traz a indicação de um livro que chama A Igreja Pós-Quarentena, e eu li esse livro e ele é muito interessante porque ele mostra que durante a quarentena houve igrejas nos Estados Unidos que abriu suas portas e montou lavanderias ali de maneira provisória, para o pessoal que mora na vila ali, nas ruas ao entorno da igreja, levar suas roupas para lavar lá. Porque muita gente não tinha nem como lavar a roupa em casa. Isso é ser relevante. E não era nem membro da igreja, não precisava ser membro da igreja. Porque às vezes, e eu participei durante a pandemia eu comecei a participar, né, depois eu parei de participar, de um movimento de arrecadação de alimentos, e era na igreja que eu estava, e aí o pastor falou, olha, vamos primeiro suprir os nossos e depois, se sobrar, a gente supre os de fora. Os nossos já são supridos por Deus. Quem está dentro da igreja já é cuidado por Deus. A igreja precisa pegar o alimento e levar para quem não está na igreja, porque já é uma oportunidade que você tem para falar do amor de Cristo. Se nós ficarmos só olhando para nós, nós nunca refletiremos a imagem de Cristo. Eu estou falando muito de contexto social, de ajuda, porque isso é o básico, é o simples, é o mais fácil de ser feito. É o mais fácil de ser feito. Porque aí o resto vem com o dia a dia, o restante vem com o caminhar, com o costume, você vai mudando, você muda a sua maneira de pensar, você muda a sua maneira de falar, você muda a sua maneira de agir. E aí você começa a compartilhar dentro do seu trabalho, olha, a minha igreja está fazendo uma campanha de arrecadação de alimentos, você não pode ajudar? Olha, domingo vai ter um evento lá na igreja, você não quer ir lá e nos ajudar com a campanha de arrecadação de alimentos? E você tem oportunidade para evangelizar. Dá para você ser relevante dentro do seu trabalho, mostrar que você é relevante para a sociedade e que a sua igreja, diferentemente daquilo que o mundo acredita, que igreja é só para enriquecer pastor, porque o mundo só pensa nisso, a sua igreja faz diferente, a sua igreja ajuda quem precisa, ajuda os pobres e necessitados. A sua igreja precisa demonstrar isso. Mas nós precisamos sair da nossa zona de conforto e fazer isso. Nós precisamos ser um testemunho de salvação, mas começando pelo simples, pelo básico, que é dando um pouquinho de amor e dignidade para aquele que está em situação de necessidade. É levando um pouco de alimento, é levando um agasalho no inverno, é cuidando das viúvas e dos órfãos, viúvas de empregos e dos órfãos de um pai. Pai esse que está vivo, mas essas pessoas não entendem que o seu pai está vivo e por isso sim são órfãos. Estão sem pai, mas eles têm um pai. Muito bem, Lucas, concordo com você.
E acredito também que a igreja ela tem que ser esse testemunho de salvação para todos. Nós temos que brilhar no mundo e não sermos igual ao mundo. Jesus disse, né, para que possamos ser sal e luz da terra, né? O sal, se ele for insípido, ele não serve para nada, né? E a luz, se ela estiver escondida, ela também não serve, né? Então precisamos ser sal que dá gosto e luz que brilha. E a igreja só vai ser esse testemunho da salvação para as pessoas, para este mundo, quando ela parar de se igualar ao mundo. Parar de ter conflitos internos, né, como estávamos falando aqui logo antes de começarmos, conflitos internos que levam e escandalizam as pessoas lá de fora, porque como eu vou chamar uma pessoa para vir para a igreja e essa pessoa falar, aquela igreja que está acontecendo aquele problema, né? Isso já é uma dificuldade. Então, temos que parar com os nossos conflitos internos. Como você disse, temos que parar de olhar para o nosso umbigo. A igreja ela tem já a ação social dentro dela para suprir os seus e precisa também ter uma ação para suprir os de fora, né? A igreja ela tem que ser sim um farol, mas não um farol somente para os seus. Ela tem que ser um farol para todos aqueles que querem chegar perto de Cristo. Continuemos então anunciando a salvação, anunciando a Cristo. E como eu disse no começo dessa aula, para que ficamos atentos àquele dia, o dia que Jesus vai chegar e buscar a sua igreja. E eu pedi para você ter ênfase em igreja, porque Cristo ele vem buscar a igreja. Se você não estiver inserido dentro de igreja, você não vai ser arrebatado. Se você não estiver inserido num corpo, se você não estiver presente ali em comunhão com aquele corpo, Cristo não vai vir para arrebatar um indivíduo. A Bíblia fala que Cristo vai vir para a sua noiva, e eu só faço parte da noiva quando eu estou inserido nela. Se eu não estou na noiva, eu não faço parte dela. Então esse negócio, meu irmão, de igrejas, Deus sim, igreja não, isso é coisa do diabo, isso é coisa do cão. Isso é inimigo, é a coisa que o inimigo vem colocando na sua mente. Tira isso fora, vá para uma igreja, vá entrar em comunhão com um corpo, porque um dia que o Senhor Jesus vier, ele vai vir para um corpo, ele vai vir para buscar a sua igreja. Faça parte desse corpo, faça parte dessa igreja. E sai fora dessas ideias de que Deus sim, igreja não. Eu tenho Deus na minha casa, eu não preciso de igreja. Cuidado, você pode perder a salvação por causa disso. Mas eu sou abençoado, você não pode falar da minha fé. Se você não estiver em comunhão com a igreja, eu provo biblicamente, você não será arrebatado. Você não será. Então, minha irmã, meu irmão que me ouve e que ainda teima em falar que tem Cristo, mas não vai na igreja, não participa da ceia, não está em comunhão, cuidado. Se Jesus voltar amanhã, corre um sério risco. Corre não, você ficará, porque ele vai vir buscar a igreja, não o indivíduo. Não estou falando que você não vai ser salvo, não é isso. Não estou discutindo salvação. Salvação, você morreu hoje, crendo que o Senhor Jesus é seu único e suficiente Senhor e Salvador. Você será salvo. Agora, o arrebatamento é para a igreja. Não confunda uma coisa com outra. Não é isso que eu estou falando. O arrebatamento é para a igreja. E a igreja será arrebatada. Você só vai subir se você estiver inserido nela. Amém? Assim terminamos essa aula. Quero agradecer você que nos ouviu, quero orar por você. Os irmãos têm alguma consideração? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, oramos, ó Deus, e clamamos por cada ouvinte, por cada pessoa, Senhor, que esteve presente, nos ouvindo, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, abençoa essas vidas, abençoa essas casas. Tira, Senhor, toda a ideia maligna, Senhor, de que não é necessário estar inserido numa igreja, não é necessário, Senhor, estar inserido debaixo de autoridade de um pastor. Senhor, tira isso, tira essa ideia do cão da mente dessas pessoas que nos ouvem e traga, Senhor,
muitos, Pai, como a sua palavra fala, traga muitos a Sião para que possam aprender da sua palavra. Traga muitos, Senhor, à igreja para que essas pessoas possam ser instruídas pelo seu evangelho, pela sua palavra. Gera amor no coração dessas pessoas pela sua casa, pela sua obra, em nome de Jesus. É o que eu oro e já te agradeço em nome de Jesus. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo do Senhor seja com cada um dos meus amados irmãos e irmãs, com cada lar e com cada família que representada nos ouviu, e a toda a amada igreja nós digamos amém.